Duas decisões sobre as taxas de juros podem mudar o rumo dos seus investimentos. Nos Estados Unidos, o Fed resolveu manter a taxa de juros, enquanto no Brasil, o ciclo de queda pode ter começado. Pode aparecer apenas economia, mas isso pode afetar a bolsa, o crédito, os imóveis, também afeta diretamente os seus investimentos, o seu bolso e como novas oportunidades podem surgir a partir de agora. Olá, eu sou o Pedro Lima, engenheiro e investidor há mais de 10 anos, e aqui no canal Engenharia dos Mercados, a gente tenta entender para onde o dinheiro está indo antes da maioria perceber e aproveitar esses movimentos. Para entender o que pode acontecer agora, precisamos entender primeiro o que são os juros. Basicamente, os juros é o preço para você usar o dinheiro. Quando esse preço sobe, as empresas elas acabam investindo menos, os consumidores eles gastam menos e os investidores assumem menos riscos, porque aplicações seguras passam a pagar mais. E agora, quando os juros caem, o capital volta a buscar oportunidades. Então as empresas investem mais, buscam empréstimos, os projetos começam a sair do papel, os ativos ganham suporte e muitos investimentos começam a se valorizar. E os ciclos começam a mudar. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve decidiu manter a taxa de juros em 4,5% a 4,75%. E isso vem num momento delicado ainda, enquanto que a inflação ainda mostra resistência, pressionada pelo aumento recente dos preços de energia e o petróleo devido às tensões no Estreito de Hormuz. E se você quiser entender melhor como o seu bolso é afetado com essa guerra, vou deixar aqui na descrição o link para o meu vídeo que eu explico sobre o Estreito de Hormuz e como o petróleo é afetado por isso. Então, quando o preço da energia sobe, petróleo, de fontes energéticas sobe, o preço do transporte também sobe, como o diesel sobe. Então os caminhões são afetados, os preços altos eles se espalham pela economia. Então os preços dos alimentos são afetados, todos os preços do consumo também são afetados. E isso gera inflação no mercado. E foi exatamente por isso que o Federal Reserve decidiu esperar no corte de juros. Manteve a sua taxa no patamar que estava antes. E o mercado ele já vinha mostrando fragilidade, como o Nasdaq e o Dow Jones, que apresentam uma queda próxima de 10% desde o seu topo, mostrando assim fragilidade nos mercados americanos. Enquanto que o S&P recua próximo a 6%. Isso mostra que os investidores estão reavaliando o cenário. E um dos poucos cenários ainda mostrando força nesse contexto, empresas ligadas à exploração, produção, refino e serviços de petróleo acabam se beneficiando diretamente de preços mais elevados das commodities. Isso cria uma rotação de capital, menos apetite por crescimento, mas busca por ativos ligados à economia real. E quando olhamos o mapa global de mercado após a decisão das taxas de juros, vemos que poucos lugares realmente estão se valorizando. Grande parte dos mercados mostram fraquezas ou lateralidade. Isso não é um movimento local. Não é um setor específico que está acontecendo isso. É uma reprecificação global do risco. E em momentos assim, o mercado ele não sobe por inteiro. Ele escolhe setores específicos que são mais favoráveis àquela situação. Por isso, o setor energético ele está subindo. Enquanto isso, o Banco Central brasileiro começou a cortar a Selic. O movimento foi de 25 basis points, ou 0,25%. Pequeno, mas simbólico e importante para o investidor e para o mercado. Porque isso antes mostrava que o país estava indo numa direção e agora ele começa a ir para outra direção. É como um trem que antes estava acelerando e agora ele para, e então começa a voltar lentamente no outro sentido. Isso pode indicar que o pico do aperto monetário acabou ficando para trás. Mas calma, o momento ainda é de cautela, porque rumores sobre a paralisação dos caminhoneiros levantam dúvidas sobre a inflação futura aqui no país. E aqui no Brasil, uma economia altamente dependente do setor logístico rodoviário, qualquer interrupção logística dos caminhoneiros pode fazer os preços das coisas explodirem e a inflação acompanhar esse movimento. Então, mesmo com o início do corte de juros pelo Copom, o mercado também apresentou fraqueza. E uma das poucas exceções foi a Petrobras, uma das empresas ligadas diretamente ao setor de energia e ao petróleo. Isso reforça a leitura de que o mercado ainda está seletivo. Então, se esse tipo de análise macro está te ajudando a entender de forma mais clara o mercado, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E isso conecta diretamente com algo muito importante, que quando os juros caem, os financiamentos melhoram. A demanda ela aumenta
no mercado. Então, os créditos ficam mais baratos para tomar empréstimos porque o juro está menor. O mercado imobiliário ele pode dar uma aquecida, onde que no trecho desse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, eu explico como que o ciclo econômico imobiliário ele acontece. Dá uma conferida lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se o Brasil de fato entrar num ciclo econômico de queda de juros, algumas oportunidades começam a aparecer nesse cenário. Aumentar exposições graduais em ações brasileiras, avaliar fundos de investimento, ou FIIs, que antes estavam pressionados pelos juros altos, mas agora começam a ser atrativos para os investidores, devido à queda de juros. Diversificar o seu capital em títulos atrelados ao IPCA. Então a gente tem aí o IPCA mais 7, IPCA mais 8, alguns títulos pagando 12, 13% ao ano. Então isso pode ser um bom investimento e muito seguro. Então investimentos de longo prazo, você pode pegar aí 10, 20, 30 anos. Então são bons investimentos que devem ser levados em conta. Também as small caps, que antes estavam sofrendo com os juros altos, agora com a queda de juros começam a receber leves investimentos. Então, empresas pequenas que antes não estavam tão atrativas começam a ter uma exposição melhor, mais atratividade para os investidores. Também setores ligados à inteligência artificial. A gente vê todo esse contexto de cortes de empregos ligados à inteligência artificial, talvez setores ligados à IA possam ser atrativos também. Mas lembre, sempre invista com disciplina. Tenha uma gestão de risco para isso, porque o cenário ele ainda exige cautela. Agora o ponto importante não é o corte de juros, é o que pode acontecer nos próximos meses. Se a inflação permitir, se o Banco Central americano, o Fed, mudar a postura com relação aos cortes de juros, onde que vai haver uma troca de presidente no seu comando, pode vir a surgir novos cortes pelo lado dos Estados Unidos. Então, se o crédito reagir, aí o mercado pode começar a precificar um novo ciclo de alta. E então é nesses momentos que grandes movimentos começam silenciosamente. E se você entender desde já o que está para vir e começar a se posicionar, quando esse movimento de fato acontecer, seus rendimentos podem explodir, multiplicando o seu dinheiro e o seu capital. E é assim que grandes investidores pensam. E eu estou aqui para te ajudar a pensar e a entender como eles. E agora eu quero saber, você acha que o Brasil vai entrar em um novo ciclo forte de queda de juros? Ou o cenário global ainda pode limitar esse movimento? Então comenta aqui. E se você quer entender como tecnologia, mercados e economia se conectam, assiste esse vídeo aqui como a inteligência artificial pode afetar os próximos ciclos econômicos. E bons investimentos!